Olá, galera, mais uma vez aí, bom dia, se você está assistindo de manhã, boa tarde, boa noite, enfim, estamos começando mais um STBcast, aqui ao meu lado, Daniel Din. Olá, Tudo bom, tudo Dani? bem? Tudo bom, estamos super bem. Recadinhos rápidos aí para você. Cara, você está assistindo aqui, se inscreve no nosso canal, clica no botão inscreva-se aqui ou subscribe, ativa o seu sininho para quando subir um episódio novo, algum vídeo novo, você ter uma informação nossa em primeira mão. E, poxa, deixa aquele like legal, né? Porque a gente precisa. Sempre ajuda, né? Poxa, como sempre. E manda para aquele seu amigo que você sabe que está querendo vir para a Austrália ou que tá, assim, enfim, independente do momento que ele esteja, mas esteja querendo saber um pouco mais sobre como é viver aqui na Austrália, conhecer histórias de pessoas que estão aqui como estudante ou que já conseguiram a tão sonhada residência, enfim. Então a gente faz um conteúdo aí com um pouquinho de tudo, né, para poder fazer chegar mais e mais informações pra galera. Então, se Mas você o mais puder... genuíno possível, né? Tipo, Exatamente, a real da parada. É Legal. isso aí. Então, se você puder, compartilha para esse amigo, manda aí. Nos siga também no Instagram, STB Underline Austrália. Lá a gente tem outro tipo de conteúdo um pouco mais dinâmico, mais rápido, enfim. Tá cheio de conteúdo aí para você se você quiser vir para a Austrália e pode contar com a STB tanto no Brasil, tem mais de 50 escritórios no Brasil que vão poder, lojas, né, que vão poder te atender, ou entre em contato conosco também que a gente direciona, enfim, isso daí não vai ser problema. E hoje estamos aqui, eu tenho o prazer de apresentar esse cara que eu sou super, assim, conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. Essa que é a real da coisa. Valeu. Cara, bem-vindo aí, Guilherme. Obrigado. O Guilherme, para quem não sabe, eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui, mas aí depois Fica à vontade. você vai falar tudo isso em detalhes. O Guilherme é um engenheiro formado no Brasil, veio para cá na Austrália, passou mais ou menos aí o que todo mundo passa e vai contar um pouco pra gente de como que foi essa jornada até conseguir a sua residência aí na engenharia, enfim. Então, cara, poxa, pra quem não conhece o Guilherme, fica à vontade aí, cara. Quem que é o Guilherme? Bem-vindo, obrigado. Obrigada de ter vindo hoje, Guilherme. Obrigado Dá um pouquinho do pelo seu convite. tempo aí, dividir conosco a experiência. Não, imagina, obrigado pelo convite. Tô nervoso de estar aqui hoje, não é muito minha só um praia bate-papo. falar e tal, né? Eu escuto mais do que falo, mas é isso aí, tô aqui para contar um pouco da minha história, ver se eu inspiro mais pessoas a virem também. Esse é o objetivo, né? Exato. Mostrar assim como que é possível. Né? Às possível, vezes se sempre colocar é possível. no seu lugar. Seria legal se eu tivesse ouvido a experiência de uma pessoa que já veio pra cá, já conseguiu. Sim, Tudo e assim, pra facilitar. e assim, eu tô aqui já tem um pouco mais de 7 anos, então passei por muita coisa, não vim com visto, vim como estudante, como a maioria. Aham. Então, trabalhei de tudo aqui. Então, hoje eu tô trabalhando na área, já tem quase 3 anos, pouco mais de 2 anos e meio, na Legal. verdade. E tô na minha terceira empresa na engenharia. Na verdade, então tem mais de 3 anos. Uhum. E estamos aí, fazendo coisas diferentes. Mas vamos voltar um pouquinho Vamos lá no começo, assim, ó. Qual foi sua formação lá no Brasil? Beleza, eu fiz engenharia civil, me formei em 2011. Depois já emendei uma pós-graduação. Na mesma área. Na mesma área, mas mais na parte de desenvolvimento. Era negócios imobiliários. Aham. Também dentro da engenharia, eu trabalhava numa construtora e incorporadora de imóveis residenciais e comerciais também. E trabalhava na área de planejamento e custo financeiro. Controle de custo de obra, tipo isso. Exatamente. Orçamento de obra e tal. E eu tava gostando de estudar a parte da incorporação imobiliária mesmo. Uhum. O começo de tudo, não Aham. só a construção final, né? Botar o prédio para cima, mas fazer tudo. Aí eu decidi fazer uma pós, mas não bateu muito não. Aí eu tava lá no Brasil, isso foi 2014, na verdade, final de 2014. E no departamento tinha uma estagiária. Inclusive, ela tá aqui hoje ainda. Ela mora em Melbourne, sempre morou em Melbourne, a Karina. E ela começou a falar comigo que ela tava pensando em vir pra cá e tal. E que aqui tinha a possibilidade de você, pela profissão que a gente tinha, né, no Brasil, ela tava se formando na época em engenharia civil também. Que a gente tinha a oportunidade de vir pra cá, migrar
validar o diploma e ficar por conta mesmo, né? Por conta do nosso diploma e tal, do estudo lá no Brasil. E aí eu comecei a estudar sobre isso e me interessei. Eu tava um pouco incomodado, mas porque você é meio chato e tal, que você tá incomodado com tudo, que, né, que nada tá bom. E aí eu falei, pô, pode ser que seja uma e tal, vou pra lá. Eu tinha morado fora por 2, 3 meses só antes. Onde você tinha ido antes? Pro Canadá. Sim. Pra Vancouver. Durante férias da faculdade. Fui com alguns amigos da escola, da faculdade. E já tinha gostado e tal. E aí falei, tá bom, vamos ver qual que é. Aí, bom, vim pra cá, né? Já vim com essa ideia, mais ou menos, de validar o diploma e tentar ficar aqui. O meu plano era muito audacioso, na verdade, pra época. Eu vim com visto de 7 meses, né? De estudante. 6 escola, um de De férias, férias. né? Pra ver como que era também. E como que era seu inglês na época? Bom, eu achava que tava, né? Bom demais. Todo mundo. Beleza, já tinha feito Todo inglês mundo no acha Brasil. que é ótimo o inglês. Nossa, mas aí eu cheguei aqui e foi, nossa, a primeira pancada, porque também eles falam de uma maneira muito diferente do inglês que a gente está acostumado no Brasil, que é o inglês americano. Um pouco, na minha percepção, um pouco mais fácil de entender, porque eles falam as palavras corretamente, né? Aqui eles cortam o ER do final, colocam A, né? Falam daquele jeito um pouco mais diferente e tal. Então eu cheguei aqui e foi um baque. Eu fui fazer inglês, né? No primeiro dia da aula de inglês, fiz o teste, caí no intermediário, mas mesmo assim, na rua, e por eu também eu sou um cara tímido, então na rua tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Entendia, assim, acho que é sempre assim, a maioria das pessoas entendem muito mais do que falam. Então eu até entendia, ou achava que entendia, porque tem umas histórias. Meu Deus do céu. Conta umas aí engraçadas, vai. Putz, no começo, cara. Então, assim, aí eu cheguei aqui, né? Eu estudei um mês, o primeiro mês inteiro, só estudando, porque realmente eu não conseguia sair na rua pedir um emprego. Mas por conta da minha vergonha também. Aí eu falei, não, vou estudar. Aí o primeiro trabalho que eu tive foi com mudança, foi com brasileiros, porque, né, idioma e tal, pelo menos você consegue se comunicar. E a conta chega, né? Tipo, exato. Se enrolar. Aí foi isso, mas aí depois tinha um cara e também trabalhei com demolição, por quase um mês, mais ou menos. Tomei calote, aquela história que todo mundo, né? Lamentável, mas infelizmente acontece. Enfim, aí eu tinha um cara na escola, brasileiro também, que ele trabalhava como dishwasher, kitchen hand, né? Ele falou, cara, vai lá na minha agência, nessas agências que Arruma emprego. Exato, vai lá, eu te dou o contato lá da menina e tal, conversa com ela, vê se ela consegue te arranjar um trabalho, né? Eu falei, tá bom. Tipo, meu inglês era ruim, eu com dificuldade em conversar e tal. Falei, pô, melhor ficar na cozinha quietinho, lavando louça, pelo menos vou conseguir pagar minhas contas. Exato, e tal. Aí fui fazer, mas, na cozinha, e assim, eu ia trabalhar na cozinha de corporativo, né? Então, era de dia, não era restaurante, não. Nunca trabalhei em restaurante. Eu trabalhei, restaurante mesmo, nunca trabalhei. Aí eu lavava louça o dia inteiro, era das, 8 da manhã até as 5 da tarde. Esse do corporativo, por exemplo, era em hotel, assim, ou era, por exemplo, em refeitório de empresa? Era tipo refeitório de empresa, mas não era um refeitório, era o restaurante da empresa, porque essas empresas, essas Big Fours, né? Então, você vai lá, eles têm fine dining, café da manhã, tem tudo, tem os eventos corporativos, né? Então, a galera tem café da manhã, tem um monte de coisa. Então, eu ficava lá lavando a louça chegava... O dia inteiro tem louça chegando. O dia inteiro. Nossa, o dia inteiro. O que não falta é uma louça pra lavar. Se não tem louça pra lavar, você vai polir talher, vai polir copo, sempre entendeu? tem algo pra fazer. Sempre tem. E aí, o cara pegava lá, passa a espátula. Eu olhava um monte de utensílio e falava, meu Deus, eu não faço ideia do que ele tá falando. Porque, imagina. Aí o cara ia lá, e ele foi muito paciente comigo, o head chef. Muito legal. Tinha uns brasileiros também que me ajudavam muito. Sempre na época, ajuda, né? No começo. Sempre. Então, mas era tipo esse tipo de história, né? O cara pede um negócio, você entrega outro. O cara, não, aí você pega outro. E aí você... Sei bem. Aí você fala assim, nossa, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas, tem... sempre acontece uma coisa ou outra assim, né, de inglês. No começo foi assim, e não só depois, né, só de kitchen hand, mas mesmo depois como garçom. Aí fui trabalhar
como barman também, trabalhei um pouco fazendo os dois, e aí o cara pediu um drink, cara, não faço a menor ideia como faz, ou então, sei lá, eu não sei o que o cara tá pedindo. E aqui também eles têm mania de pedir, às vezes, pela marca. Por exemplo, o cara não pede uma cerveja, né? Ah, quero uma cerveja, né? Sei lá. Ele, às vezes, fala um outro nome, nada a ver. É muito, muito difícil. Confuso. Muito, Nossa Senhora. E aí, nossa, eu passei cada sufoco. Os perrengues do começo, do intercâmbio. Mas assim, foi que assim, você foi... Eu acho que uma coisa legal é que você foi direto, assim, você encontrou depois essa profissão, que eu acho que ela é uma das que mais ajudam nesse sentido de quando você precisa realmente pôr o inglês em prática. Porque assim, a partir do momento que eu acho que você sai da cozinha ali, que você vai atender público, aí é a hora que você tá o tempo inteiro, assim, praticando, né? E falando isso. E aí, assim... Não tem como, você sentiu uma bela de uma mudança, uma bela de um crescimento durante esse período. Sim, pô, eu chegava em casa com dor de cabeça, mas dor de cabeça de tanto ouvir e ter que falar inglês e de você se forçar a se comunicar, sabe? Então era tenso. Mas eu aprendi bastante com isso, sim. E a Aprendi escola bastante. também deve ter ajudado. A escola ajudou, então eu fiz aí esses 6 meses de escola, depois aí decidi renovar para fazer o curso do IELTS, porque eu precisava da nota de inglês para validar o diploma da profissão. Aí fiz mais, acho que 3. E assim, por que você veio primeiro pra ficar esse período de 6 meses? Você queria ver qual que ia ser? Ou... Exato. Porque tipo, assim... será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? Tipo, essas eram as suas dúvidas? Sim, também. Mas assim, cara, eu acho que eu vim muito despreparado, na verdade. Porque eu não tive... Beleza, isso eu não posso usar como desculpa, mas assim, é que eu trabalhei quase até o último minuto antes de vir. Eu tive 2 semanas antes de vir, e aí eu vim para estudar inglês, e acho que eu vim um pouco despreparado nisso. Eu poderia ter me informado um pouco mais de como funcionava, fazer a avaliação do diploma, as coisas aqui e tal, questão de trabalho também. Aí eu não sei, Veio no piloto automático, vamos dizer assim. Aí eu vim com 6 meses só, não tinha ideia dos cursos VET, como que eu ia fazer ou não. Sabia que eu precisava da nota de inglês, então por isso também que eu optei por fazer um pouco mais de inglês, fazer um curso específico para a prova. E aí fiz esse curso, mas depois já logo fui pro VET. E aí... Um curso vocacional, que com custo barato, Exato. você consegue ganhar tempo aqui. Exato, porque o meu objetivo, na verdade, foi sempre o visto, né? Validar a profissão e pegar o visto por conta aplicar para o Skilled Visa. Então, a minha ideia não era gastar, né, muito dinheiro ou tempo precisando estudar para passar numa matéria de faculdade ou qualquer outro curso muito, muito melhor ou mais específico, porque eu precisava de tempo para fazer os meus episódios de carreira, para traduzir as minhas coisas, estudar inglês especificamente para a prova. Então, foi assim que... Para essa prova, você precisava ter IELTS qual? 7? Para validar o diploma, se eu não me engano, na época você precisava ter no mínimo 5,5 ou 6 em overall ou em cada banda. Não sei como tá hoje. Mas para validar o diploma, sim. E aí, pro visto em si, aí quanto maior sua pontuação, mais pontos você tem. Uhum. Então, aí também foi uma briga, porque eu fiz o IELTS 3 vezes para conseguir a banda 7, que me dava 10 pontos extras. E aí, continuava tentando para conseguir mais pontos, para conseguir o 8, para conseguir dar 20 pontos extras. Mas aí eu não consegui no IELTS. Uhum. E aí eu tive que... Aí nisso, isso foi em 2018 que eu meio que não estava conseguindo. Comecei a trabalhar meio que na área e aí eu dei uma sossegada. Falei assim, eu tinha mais 1 ano e meio de visto ainda pela frente. Falei, vou sossegar, quem sabe não é chamado e tal. Na época eu só tinha 65 pontos, mas sabia de gente que estava sendo chamado com próximo de 70, 65, dependendo da profissão. Aí eu relaxei um pouco, só fui trabalhar. Mas aí no final do ano de 2018 eu vi que não estava rolando. Aí eu falei com o meu chefe na época.
inclusive que na verdade ele era um amigo meu, é amigo meu até hoje, ele que me chamou para trabalhar com ele. A gente tinha estudado juntos o curso VET de gerenciamento de projeto, Project Management, e eu tinha passado para ele toda a informação que eu tinha sobre o meu episódio de carreira e tal, porque ele também estava validando o diploma dele na época, ele também é engenheiro civil. E aí ele viu lá que eu tinha experiência com curso, tal, me chamou para trabalhar com ele e tal. Mas aí no final de 2018 eu optei por sair para estudar inglês. Só para estudar inglês. Pro PTE daí. Porque o IELTS estava sendo assim, muito difícil para mim. Ou seja, primeira dica para quem está pensando em fazer intercâmbio, o inglês é assim... Inglês, né? Que a gente vê muitas pessoas até que vêm aqui, né, conversar com a gente, fala, pô, pulei um step, já fiquei desesperado para mudar pro vocacional, alguma coisa, e depois eu vi que lá na frente o que me pegava era o inglês, porque eu não conseguia passar na prova, não tinha uma base realmente sustentável para eu poder atingir a pontuação necessária para essa profissão ou para aquela. Sim. Então, isso é uma coisa que... Porque quando a gente fala, né, nós que somos agentes de educação, parece que é papo de vendedor, sabe? Quando você vai comprar um sapato na loja, fala assim, é o último. Sim. Aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. E quando é a gente falando, não, estuda mais. Tudo bem que é um perrengue, você tem que ir para aula todo dia, etc. Mas lá na frente, você vai sair na frente. Sim, e não dá muitas pra parar pessoas nunca, não né? acreditam. Não dá pra parar nunca. Esse que é... Na realidade, assim, eu faço uma analogia de como se você estivesse equilibrando pratos. E aí, se você não resolve o do inglês, você vai ficar carregando ele por muito tempo. E ele vai ser só mais um negócio que você vai falar, caramba, agora que eu... Tipo assim, se eu tivesse seguro com isso, eu ia estar com um prato a menos para equilibrar. Porque, assim, até falando um pouco do reconhecimento da profissão, dos episódios de carreira, cara... É um trabalho extenso, cara. É um trabalho que você tem que reunir bastante documentação, você tem que fazer tudo certinho, você tem que traduzir muita coisa. Então, assim, não dá, toma o seu tempo. E você vai estar aqui continuando o seu dia, você está precisando fazer... Você está precisando trabalhar, você está precisando viver. Cada um tem as suas coisas que tomam tempo já naturalmente. Então, se você não resolveu o inglês... Você vai ficar carregando esse prato até a hora que você vai falar, caramba, cara. E assim, parece que quanto mais tempo vai passando, você vai falando, cara, é pior, entendeu? Então, assim, se você chega, assim, no mundo ideal, que eu acredito, acho que se você chega, faz um curso de inglês, já pega uma boa base, já começa a entrar em algum tipo de trabalho que você vai estar ali, pelo menos as 8 horas do teu dia do trabalho, você vai estar o tempo inteiro desenrolando uma coisa aqui, uma coisa ali, 100% do tempo em inglês. Vai passar um período ali, lógico, aí com o curso junto, tudo isso daí, que você já vai estar muito mais... Você vai falar, puta, esse prato aqui eu já posso... Até que você precise depois, sei lá, retomar para estudar o IELTS ou o PT depois, você já está mais embasado. Exatamente. Não, com certeza. Então, acho que assim, a gente sempre fala isso, porque a galera muitas vezes considera... porque todo mundo lá... É engraçado, porque é unânime. A gente tá fazendo isso aqui, a gente já fez vários episódios, é unânime a conversa, porque todo mundo... E é normal, a gente sai do Brasil, a gente fala assim, vou chegar lá, vou me virar, me virar bem. Vou me virar bem. Não vai ser tão difícil assim. Meu irmão, a hora que você chega, tipo, sei lá, no aeroporto, que o cara vai pedir seus documentos, você já fala, caramba, talvez eu não vou virar tão bem assim. E aí, às vezes, você fala, puxa, pra que pular essa etapa, entendeu? Assim, é desnecessário. E a gente vê que acontece com todo mundo, né? Porque 100% das pessoas que vieram aqui assim... Pula um pouquinho. Estuda um pouquinho, depois pula. Não, mas todo mundo fala a mesma coisa. Tipo assim, cara, não faça isso. Tipo, cumpra o período, faz e tal. Se tiver oportunidade, com certeza. Fica mais tempo estudando, assim. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, não têm oportunidade de ficar pagando um curso de inglês por muito tempo. Mas, assim, tem que estudar inglês, tem que fazer e tem que fazer sempre, porque, pelo menos pra mim, cara, eu sou um cara de números. Eu não gosto de línguas e tal, não é minha praia. Não é sua praia. Não é minha praia. Então, pra mim, é muito difícil até hoje ainda. Eu preciso me forçar, eu preciso tentar ler algumas coisas, tipo, ler em inglês, no trabalho, hoje em dia, eu leio muito, tenho que ler muita coisa, então isso me ajuda muito, eu cresci muito. A partir do momento que eu entrei no emprego anterior a esse que eu tô hoje,
que eu comecei a ter muito contato com contrato, parte de contratos e tudo mais, e que você começa a ler, você aprende muito. Então a galera tem que estudar. Tem que estudar sempre. Não, e até o que eu sempre digo também, por exemplo, que nem hoje você tá numa boa empresa, você tem vários colegas de trabalho que já são daqui, etc. Poxa, você não lê um jornal da cidade, você chegar lá e você não tá muito sabendo o que tá acontecendo no meio da cidade, enfim, parece que você vai ficando um pouco deslocado. Eu me sinto às vezes um pouco assim, tipo, às vezes eu vejo a galera conversando sobre algumas coisas que nem agora estamos em momento de eleição. Então, assim, tem bastante assunto pra saber. E, assim, não só a nível de tá introduzido na cultura australiana, assim, da galera que mora, tipo, no país e tal, e como pra conhecer também. Então, acho que, tipo, meio que une o útil ao agradável, pra entender como é que funciona o sistema político aqui, quais são os partidos, o que tá acontecendo. Porque até se você tem vontade de ser um residente, morar, um cidadão australiano, isso aqui vai ser sua casa, meu irmão. Então, assim, você tem que minimamente saber um pouco do que está acontecendo no mundo e como que o teu país, que agora é tua casa, está reagindo a isso, ou como é que vão acontecer as coisas. Por exemplo, se falar de aposentadoria, pode entrar um outro partido aí que às vezes pode estar pensando de uma outra forma. Você tem que estar atento a essas coisas, porque elas vão começar a interferir diretamente na tua vida, né, cara? Tipo, tô querendo dizer o seguinte, não tem como você vir para cá achando que você vai viver numa bolha que só fala português. Não. Esquece. Se você quer ficar aqui para sempre, esquece. Porque eventualmente também você vai fazer parte disso. Você vai virar cidadão, vai ter que votar. É compulsório igual no Brasil. Então, você precisa entender, pelo menos o mínimo, saber o que... Para onde... Qual que é o caminho da economia para o próximo ano. Sim. O que está acontecendo. E bastante coisa nesse sentido. Eu acho que é muito bom esse aprendizado. Eu acho que a questão do trabalho de público, assim, lidar com o público, acho que é uma bela de uma dica, principalmente para, sei lá, quem tá chegando agora, quem vai vir, enfim, vai falar com gente. Tipo, eu acho que é legal aqui uma coisa de falar também, que a Austrália não tem, como é que eu vou dizer... Eu comecei a observar outras pessoas, porque assim, eu também sou tímido, assim. Pode não parecer, mas eu sou. E aí quando eu cheguei aqui, eu tinha meio que medo de sair, tipo, pô, vou num 7-Eleven, vou num supermercado, eu não pedia muita ajuda, eu ficava, torcendo pra ninguém me pedir uma ajuda no, sei lá, no ônibus. Não usava nem relógio pra não te pedirem as horas. Tipo isso, era exatamente essas coisas. E aí eu percebi que aqui na Austrália, tem muita, como é um país que tem muito imigrante, eu acho que eles permitem que você erre mais nesse sentido, eles são mais compreensíveis. E aí depois que eu comecei a ver assim algumas situações, eu falei, vou meter a cara nesse inglês aí, vou falar o meu inglesinho aqui que vai ser, lógico, você sempre comete várias e várias gafes, assim. Eu já lembro uma vez que eu falei, eu tava num restaurante. Essa eu tenho que contar, porque essa foi muito boa, cara. Eu falei, eu queria falar pro cara que eu achei que Sydney era uma cidade, pô, eu falei, cara, isso aqui é muito louco, porque as 4 estações do ano, tipo assim, no mesmo dia, e eu meti um 4 stations, tipo, entendeu? It's 4 stations the same day. Aí o cara, tipo, olhou pra mim, que ele tá falando? Só que aí depois ele, tipo, meio que entendeu. Então, assim, você vê que a galera se esforça pra te entender, eles sabem que você tem... Eu percebo isso, por exemplo, quando a gente vai nos serviços do governo. Cara, sempre vai ter alguém ali com uma paciência. Lógico que, assim, não é tudo mil maravilhas, mas na grande maioria das vezes, eu sempre peguei essa galera com mais paciência, pelo menos. E muita gente que trabalha também nesses órgãos, eles são imigrantes também. Ou são filhos de imigrantes. Certeza. Então, é um país que foi... não a grande maioria, mas muita gente veio de fora. Se não é o primeiro que está aqui, é a segunda geração, ou no máximo terceira geração. Sim. Todo mundo praticamente veio de fora. Então, acho que sim, eles são mais abertos, sim. Eles têm mais... Eles entendem, porque acho que eles olham pra gente e falam, olha eu ali há sei lá quanto tempo atrás, mas
passei por tudo isso que esse cara tá passando. Exato. Aí, claro que sempre vai ter aquele cara que é... Né, mal-humorado. Esse aí já é mal-humorado com a vida. Exato. Já, não é? Mas a maioria, muitas pessoas são compreensivas, assim. Eu acho que é muito por isso também. Sabe que, por exemplo, deve ter pais em casa que são imigrantes. Às vezes ele nasceu aqui, é australiano, mas os pais são imigrantes. Então, sabe da dificuldade que os pais têm, de repente, em falar a língua? Mesmo depois de vários anos, você encontra pessoas que estão aqui há muitos anos ainda que têm certa dificuldade ou que têm um sotaque mais forte. Então, a galera é mais compreensiva, assim. Sim. Eu acredito que muito mais do que em outros países da língua inglesa. Com certeza. Eu já vi situações de alguns lugares assim, tipo, a galera meio, não aqui, mas eu digo em outros países, de tipo, já meio que perceber, os caras já meio que te maltratarem, te dar ideia. Ignorar, entendeu? Não isso é muito ruim, assim, porque, pô, cara, a gente é todo mundo igual, né? Tipo, é que a gente é brasileiro também, né? A gente sempre recebe todo mundo com abraço, com festa, a gente fica esperando isso. Às vezes a gente até se machuca ou se fica decepcionado, porque a gente é assim mesmo. Realmente. A gente espera. Cara, não mudando muito de assunto, mas assim, o processo desde que você começou a fazer a validação do teu diploma até você ter conseguido, você levou mais ou menos quanto tempo? A validação do diploma não demorou muito. Demorou muito, mas por culpa minha. Porque se eu quisesse realmente sentar ali e fazer muito mais rápido, daria pra fazer. Entendeu? Mas vou falar, por isso que eu perguntei. Porque assim, velho, essas coisas, agora que você começa a escrever o projeto em, sei lá, os episódios de carreira, aquelas coisas, cara, todo mundo fala isso. Poderia ter feito em um mês você vai matar isso aí, ó. 2 semaninhas. Senta lá 2 semaninhas, mano. Você vai escrever. Cara, você não vai escrever em 2 semanas. No meu caso não foi. No meu caso, assim, foi mais ou menos, eu diria que 4 meses. Foi 1 mês para cada episódio de carreira. Pra preparar a documentação para validar. Também. Mas nesse meio tempo que você vai escrevendo, porque você escreve, aí você volta, aí você revisa, aí você faz aquela... Então, eu diria que 4 meses foi tudo. Então, eu ia escrevi mais ou menos 1 episódio por mês, porque ainda são 3, né? Mas ainda no final você tem que pegar... Existe um formulário lá com algumas perguntas que você, durante o seu episódio de carreira, durante o projeto que você está escrevendo, você tem que responder aquelas perguntas dentro do seu projeto. Eu não vou lembrar um exemplo agora, faz um tempo, mas é tipo... como que você usa tal coisa, entendeu? Tal ferramenta da engenharia, sei lá. E aí dentro do teu episódio de carreira, você tem que escrever o que você fez, que você usou aquela ferramenta, como você usou e tal. Então são algumas questões. Então você tem que responder isso também. Então até eu estava sendo... eu tinha um agente de imigração na época que estava me auxiliando, então ele falou, cara, começa, na verdade, lendo as perguntas para você entender como você vai escrever para responder essas perguntas. Porque o que acontecia com muita gente é que eles começavam a escrever e aí chegava nessa parte que eles tinham que responder essas perguntas e às vezes a pergunta não estava sendo respondida em nenhum dos episódios deles. Então eles tinham que revisar tudo, então era... Refazer. Double job, total. Então essa foi uma dica também que eu dou para quem estiver pensando em validar o diploma com Engineers Australia, para fazer dessa forma. Lê primeiro as perguntas para você entender o que é, para você conseguir responder aquilo. Então eu demorei mais ou menos uns 4 meses. Então para quem é engenheiro, o órgão é o Engineers Australia. Exato. Mas você tem outras possibilidades também. Por exemplo, se você é engenheiro, mas trabalha com gerenciamento de projetos, você não precisa aplicar, por exemplo, eu sou engenheiro, eu sou civil, trabalho com gerenciamento de projeto no Brasil, eu não preciso validar meu diploma pela engenharia civil. Eu posso validar como Project Management. E aí é outro órgão, se eu não me engano, o VETACES. Então, tem algumas outras possibilidades. Vai depender tudo do que você da quer tua ser profissão. Validado. Do que você... mas eu diria que assim, a questão da validação do diploma não te limita no que você quer fazer aqui. Por exemplo, até hoje, eu nunca precisei mostrar para nenhum dos meus empregadores que eu tenho o meu diploma, que eu sou engenheiro civil. Basta para eles que eu saiba fazer o que eu estou sendo pedido ou contratado para fazer. Então, na verdade, a solicitação é: você pode trabalhar full time? Você pode trabalhar? Posso trabalhar. Então, tá bom. Então, tá aqui
seu tempo de... vamos lá, vamos fazer aqui um contrato. Você tem o probation period que eles têm, né? Trabalha, mostra aí o que você sabe fazer e beleza, a gente depois continua o contrato e tal. Então, e mesmo que você faça, por exemplo, a validação do diploma como engenheiro, se você não quer mais trabalhar com isso, você pode fazer o que você quiser. Vai depender... Você não precisa ficar atrelado à tua profissão. Assim não, mais... Mas é mais por uma questão de visto, né? Isso, é mais por questão de imigração mesmo. Você quer imigrar, você vai precisar imigrar por alguma profissão. Sim, vai ter que validar a sua profissão. Aí depois, se você escolher esse caminho, se você escolher esse caminho, vai precisar... Exato. É só porque algumas pessoas, elas pensam que dá para pular essa fase. Impossível. Não, eu me formei na melhor faculdade de engenharia do Brasil. Ok, mas mesmo assim você vai ter que fazer a validação... Exato. sua profissão. E também é o seguinte, não adianta você ter se formado em engenharia civil, mas ter trabalhado só com, sei lá, vamos dizer, com finanças. Porque para você conseguir o visto, na verdade, você precisa construir a sua pontuação, né? E às vezes você não vai conseguir construir uma pontuação muito alta porque você não teve experiência na área. Uhum. Então, teu diploma é uma coisa, mas tua profissão é outra, então você... Talvez tenha que... Exato, talvez você tenha que escolher, talvez seja até mais fácil, de repente, você fazer um curso que depois vai te apresentar a oportunidade de você fazer a validação do seu diploma e aquela sua experiência no Brasil, enfim, naquela área. Ou até fazer um curso que vai te dar uma condição de depois ter um visto que vai te permitir trabalhar full time aqui para você ganhar experiência e isso fazer... aumentar também sua pontuação. Ou de repente, nesse período que você está trabalhando, que você pode trabalhar, pode surgir um sponsorship, entendeu? Da empresa que você está trabalhando. Aí é outro caminho. Exato, aí é outro caminho. Tem milhares e milhares de caminhos. Eu nem sei todos. Por isso que é importante ter esse planejamento, né? Exato. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que vão vir para cá e resolver aplicar para esse processo de imigração, que já são formados e têm X anos de experiência no Brasil, trabalhando na área, etc. Uhum. Aí isso vai ser um peso. A pessoa que acabou de se formar e veio para cá, nunca trabalhou na vida na área de engenharia, vai ser outro processo, né? Então, tem que ter na minha opinião, pelo menos, tem que ter um especialista da área, um agente de imigração, por exemplo, que vai estar te acompanhando. Olha, você não vai atingir a pontuação necessária para você conseguir ganhar a sua migração, sua migration, como fala. Exato. Seu visa. Então, tem que ter esse acompanhamento, né? Muita gente faz sem. Eu fiz com. Na época também eu trabalhava muito. Então, eu preferi ter alguém me auxiliando que já tinha experiência na área, no processo, já tinha outros clientes. Olha, lê a primeira pergunta, em vez de você escrever. Então, eu passava toda a documentação para essa pessoa, ele que fazia a aplicação. Na época, também, o meu inglês não era como é hoje, então eu tinha muita incerteza, medo de repente, fazer alguma coisa errada, fazer uma aplicação errada e né, de repente, acabar errando e não dá para voltar atrás, ou então, né? E aí era uma coisa muito séria, era tipo meu futuro mesmo, né? Então eu falei, vou optar por fazer esse caminho, mas eu conheço muita gente que também faz por conta e tal. Acho que hoje ainda deve ter mais pessoas ainda, ou material na internet para auxiliar isso, mas sei lá. Eu acho que sempre eu sou meio Caxias. Eu também. Eu vou fazer com agente de imigração com certeza. Não vou pensar duas vezes, assim, porque... eu acho que se você tem... E tem agentes e agentes, né? Mas se você tem uma pessoa de confiança, que você já tem bons reviews sobre a pessoa, sobre o trabalho e tal. Às vezes procurar saber quantos casos ela tem de profissionais da tua área específica. Então, tem até eu não conheço quem não conheço o nome da empresa deles e tal, mas eu sei que tinha um amigo meu que na época, um tempo atrás, estava procurando uma forma também de migrar para cá. E existem hoje empresas que te auxiliam a encontrar o agente de imigração certo para a sua área. Uhum. Então, por exemplo, você fala lá, você vai contatar o cara e fala assim, eu sou da área de finanças. Aí ele vai falar assim, e quero morar ou moro em Perth. Aí ele vai falar assim, em Perth
eu te aconselho você falar com talvez essas 2 pessoas. Essas 2 pessoas são mais específicas, especializadas na sua área, vão poder te auxiliar melhor. Então, eles te dão a primeira diretriz para você escolher o agente de imigração certo. E aí, daí, você toca... Eu nem sabia que já estava nesse nível. Tem. Então, acho que isso também ajuda bastante também você pegar um profissional já que está acostumado com a tua área, que tem um know-how aí, que tem pelo menos pessoas indicando ele, que é um bom sinal, né? Sim. E agora falando um pouco dessa questão do trabalho, da experiência que você adquiriu até aqui na Austrália, e assim, muitas vezes a gente vê uma galera que fica naquela... Não é uma dificuldade, mas é que meio que cada um tem o seu tempo para fazer a transição daquele primeiro job que a gente acaba aceitando tudo até a hora que a gente quer, poxa, vamos para nossa área, preciso de uma oportunidade na minha área, porque acho que todo mundo vem para cá e mesmo assim quer, tipo, poxa, eu quero trabalhar na minha área, quero fazer o que eu gosto, enfim e tal. Aí eu vi que você comentou que você tem um amigo que até hoje ele é teu chefe e vocês se conheceram lá atrás e vocês meio que validaram o diploma junto, alguma coisa assim. Como é que surgiu essa questão da indicação, ou como é que foi esse processo seu de saída ali do trabalho, vamos supor, da hospitality para cair para tua área e falar, poxa, acertei, é isso aqui que eu fazia lá no Brasil, ou sei lá se é parecido ou não, mas era bem parecido. É isso aqui que eu quero e, poxa, agora eu tô certo. Porque assim, todo mundo fica aquele lance do, né, mas monta o seu currículo e manda lá, vai no LinkedIn, vai no não sei aonde, é sempre isso. Mas às vezes, obviamente, tem muita gente que faz isso e faz isso certo, super bem feito. Sim. Conheço uma galera que faz isso bem. Mas tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade e às vezes não consegue. Você não é muito o cara, vamos supor, do currículo da internet, da plataforma XPTO e tal. Pô, eu tento, mas eu não talvez da maneira que eu me expresso pelo meu currículo não me venda bem, eu não sei. Eu sempre... Tudo que, assim, questão de trabalho que eu consegui foi sempre conversando ou conhecendo alguém, ou alguém me encontrando. Então, a questão do trabalho, assim, acho que... Uma coisa que talvez eu me arrependa de não ter feito é, como eu fui, por exemplo, trabalhei com demolição, era na área de construção. Na área da construção. Só que era pesado. Muito pesado, era muito pesado. Então, acho que aquilo me fez recuar um pouco da obra, por exemplo. Do que aquela posição podia te abrir de perspectiva da tua área. Tipo exato, isso. Porque assim, pensando agora é difícil dizer se foi certo ou errado, enfim, porque, né, coisas vão e depois vão dar certo. É muito fácil falar. Mas eu acho que eu teria dado uma chance a mais pra mim, pra trabalhar na obra. Porque eu acho que o que eu teria aprendido na obra, não só na parte manual da coisa, porque aquilo talvez nem fosse tão relevante agora, mas termos, nomes, entendeu? Você tá ali, você entender como uma coisa, como eles constroem tal coisa aqui, porque os processos construtivos são bem diferentes. Muito diferentes. Entendeu? São muito Até diferentes. Até hoje, eu não entendo, talvez você possa me explicar, que você é engenheiro civil, por que eles constroem as casas e já colocam o vidro antes da parede estar feita? Eu não consigo entender isso. Não, nem eu. Você passa na frente das casas, juro, é uma coisa que pra mim nunca tinha visto. E aqui as casas, você vê a estrutura da casa tá lá pronta, as madeiras, tá, os beams, etc. Não tem parede, não tem nada, tá tudo aberto, igual a casinha do e tá com o vidro Lobo lá, Mal, né? sabe? O vidro, todas as janelas já estão instaladas. E aí, uma amiga que é arquiteta falou, não, processo de insulation, não sei o quê, mas assim, pra mim não faz sentido. A probabilidade daquela janela quebrar é absurda. É que aqui vem tudo pronto já né? na obra. É muito diferente, né, do Brasil. Porque aqui a mão de obra é muito cara. Então, quanto mais coisas puderem vir pré-prontas, mais barato fica a construção. Menos tempo de gente montando. Exatamente. E eles constroem as casas muito rápido. Constroem muito rápido. Nossa, outro rápido. Processo construtivo. Assim, muitas casas são só a parte de o framing, né? Que pode ser steel, pode ser madeira.
Às vezes tem tijolo por fora, às vezes não tem, é tudo, entendeu? Então, assim, é bem diferente, é muito rápido. É muito rápido. Casa é muito rápido. Prédio é mais ou menos a mesma coisa, mas também o processo de construtivo também varia muito. Eles usam muito mais coisas pré-fabricadas. Justamente para isso, para diminuir o tempo de homem e necessidade de homem na obra, exato. Então, eles investem muito mais em maquinários, porque sabe que aquilo vai otimizar o tempo de instalação e tal. Então, é assim que... Então, na realidade, é uma corrida contra o tempo. Assim, todo lugar porque toda construtora quer terminar o prédio, seja a casa, porque quer entregar o produto o quanto antes para poder ganhar dinheiro, né? Que é nessa hora que, poxa, aí a casa ficou pronta, você paga lá e entra na casa, compra a casa. Mas aqui, então, você sentiu... Essa foi a maior diferença que você sentiu, assim, da construção civil do Brasil para cá? Você fala, poxa, o processo construtivo é muito diferente, assim. Tipo, foi o que mais te chamou a atenção, assim? Sim. Como eu te falei, eles usam muito mais maquinários e no Brasil é muito mais manual. Aqui é muito coisa pré-fabricada, no Brasil o cara coloca tijolo por tijolo para construir a parede, entendeu? Aqui, muitas vezes, tem lugares que você tem os painéis que já vem pronto, o painel 2x2, entendeu? O cara só levanta com... Cara, eu vi isso com azulejo. Tem uns azulejos enormes, assim. Já são tipo, tudo conectados. Gigante. Que os caras já colocam de uma vez e pronto. Aqui tem empreendimento que já vem o banheiro vem pronto, com azulejo, com tudo, toda a instalação. O cara só põe no andar, rola pra dentro do prédio, instala, faz a instalação final. Sério? Tem. Tudo tipo, tem muita existe. Coisa já pra... Existe muita coisa. Essa foi a maior diferença, acho que eu vi. Mas voltando daí, né, como que eu consegui a transição e tal. Bom, não é uma dica, mas acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria trabalhado mais na obra para aprender mais. Até a realidade, né? Igual você falou, da engenharia esse civil choque totalmente... de cultura, vamos dizer assim, né? De a como obra no feito, Brasil e a obra aqui. Mas foi assim, a gente tinha estudado juntos e daí ele me chamou para trabalhar com ele. A pessoa que trabalhava na época com ele estava saindo, eu não sei qual era o motivo. Então ele já estava numa construtora, era isso? Ele trabalhava numa empresa que fazia fachada de prédio ou casa, né? Reboco, pintura interna também, pintura externa. Então ele me chamou para trabalhar, ele era o gerente de contrato, assim, ele tomava conta dos contratos e também fazia parte de levantamento quantitativo. E ele me chamou para trabalhar fazendo levantamento quantitativo. Passar orçamento mesmo para os clientes que contatavam a gente lá. Então eu fiquei com ele lá 8 meses, mais ou menos. E aí eu optei por sair por conta do inglês mesmo. Precisava estudar, meu visto estava vencendo. Eu tinha mais 6 meses só de visto. E você estava nessa missão da validação? Eu estava na missão, eu já tinha na época 65 pontos, né? Mas não estava sendo chamado. E aí eu falei, cara, eu preciso me virar. Não queria estender visto, mas já estava aqui, isso foi em final de 18, eu já estava aqui há 3 anos e meio, um pouco mais até. Falei, não, cara, preciso... Porque eu vim com o plano que eu estava falando que era audacioso, meu plano era, em 5 anos, me tornar cidadão. O que era bastante... Chegando aqui, eu realizei, né, eu entendi que era bem audacioso. Era possível, mas era bem audacioso, ainda mais com o meu nível de inglês e tudo mais. Aí eu saí e fui estudar inglês. Fiquei estudando full time inglês mesmo, 8 horas todos os dias. E consegui a nota no PTE daí. Fui pro PTE, consegui a nota e aí as coisas... Nossa, depois do inglês mesmo, por isso que eu falo, né? Se você estuda inglês desde o começo, se você, já vem do Brasil, vai estudando. Se você tem ideia de vir, já se prepara, porque abre portas. Realmente abre portas. Certeza. Abre portas. Aí eu consegui a nota. Em 1 mês e meio depois, eu fui chamado. Aí você foi de 65 para quantos? Para 75. Para 75. Porque eu consegui a nota máxima na prova. Consegui os 20 pontos. E aí em 1 mês e meio eu fui chamado. Aí meu visto tava para vencer. Tinha 1 mês para vencer meu visto. 1 mês e meio, eu acho. Isso foi no meio de abril. Meu visto ia vencer em junho. E aí eu consegui aplicar. A minha aplicação até foi... Outra história maluca. Que no dia da aplicação, na verdade, eu tinha conseguido toda a documentação, toda a parte de translation, né?
eles pedem alguns certificados da Polícia Federal do Brasil e tal. Você precisa informar algumas coisas para a imigração aqui. E aí eu só tinha conseguido tudo. E isso era eu e minha mulher, né? Minha namorada na época. E a gente conseguiu toda a nossa documentação no último dia para vencer meu visto. Era o último dia. Era o último dia. Aí eu liguei pro meu agente de imigração e nada, não atendeu. Eu liguei de novo. Não, calma. Não, mas tipo assim, mas peraí. Tá seu visto vencia, por exemplo, amanhã ou vencia hoje? Vencia hoje. Ah, tá, agora eu entendi. Vencia hoje. Aí eu liguei, e isso era uma sexta-feira, se não me engano. Nossa. Aí eu liguei pra ele, nada, acho que devia ser 6 de junho. Se alguém checar no calendário, deve ser 6 de junho, deve ser uma sexta-feira do ano de 19. E aí eu liguei pra ele nada. Aí, sei lá, acho que era por volta disso de manhã. Por volta do meio-dia ele me ligou. Falou, opa, tudo bem? Beleza? Opa, beleza. Você que tá precisando, tipo assim, falei, cara, tô tudo certo, eu consegui toda a documentação, te mandei aí já. Na época a gente usava tipo um Dropbox, acho que era o Google Drive. Coloquei tudo lá na pasta, tal. Checa pra mim, aplica, meu visto vence hoje. Ele falou, cara, tô no hospital, acabei de ser operado com pedra no rim. Eu tô no hospital, tô internado. Eu falei, meu Deus. Cara, o visto vence hoje. Aí ele falou, calma, vou ligar. Aí ele ligou pra um amigo dele, que nem trabalhava com ele, porque ele trabalhava sozinho. E o cara, amigo dele, aplicou o meu visto, precisou ir revisar toda a minha documentação, não sabia de nada sobre mim e tal. Revisou toda a minha documentação, aprovou e deu certo. Mas sim, foi um sufoco. Nossa. Foi um sufoco. Que é isso, hein? Aí, Nossa senhora. Aí aplicou, beleza. Aí, como eu apliquei no último dia, no dia seguinte eu já podia estar trabalhando, porque eu entrei no Bridging Visa. E aí, como eu tinha aplicado por um visto de residência, daí eu já podia trabalhar full time sem nenhum problema. E aí, até esqueci de comentar que quando eu saí dessa empresa, que esse meu amigo me chamou para trabalhar com ele, quando eu saí, entrou um outro brasileiro, ele já estava aqui antes, já trabalhava na área, engenharia também, mas era fazendo uma outra coisa. Então eu ia lá, fui lá uns 2-3 dias com ele no começo acompanhar, só passar o que eu fazia e tal, e fui de boa fé mesmo. Enquanto ele fazia as coisas, eu estudava inglês, aí passei lá as coisas para ele e tal, ele pegou rápido, né, menino inteligente, o Heron. E aí, quando eu consegui o visto, ele falou, cara, Gui, vamos sentar, eu te ajudo com o teu currículo e tal. E aí ele falou, vamos marcar tal data? Eu falei, vamos. Aí a gente marcou, era uma quinta-feira, se não me engano, uma semana e meia depois de eu ter aplicado o visto, alguma coisa assim, ou na semana seguinte. E aí, nesse dia, ele falou, cara, vai rolar um evento que é para brasileiros que trabalham ou que estão interessados em trabalhar na área da construção aqui. Então, arquiteto, engenheiro, qualquer pessoa que tem interesse em trabalhar mais nessa área, né? Não que seja um grupo exclusivo, nada disso, mas é porque geralmente você vai, né, encontrar pessoas que trabalham nessa área lá. E acho que seria interessante, sei lá, fazer um networking e tal, conhecer pessoas da área. Na época eu não conhecia muita gente. Como eu te falei, eu tive sempre esse problema de ser tímido e tal, então não conhecia muita gente, assim, da área da engenharia. Tinha muitos amigos, mas não profissionais, assim, né, da profissão. E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui, e aí quem era o organizador do evento até hoje, né, foi o idealizador e tudo mais, o Cláudio, e ele tava lá, não conhecia ele até então, e como ele era o organizador, muita gente da empresa que ele trabalhava na época tava lá, inclusive o dono da empresa. E aí eu tô ali de bobeira, e aí de repente eu começo a conversar com esse cara, nem sabia quem era até então. E aí eu descobri que ele era o dono da empresa no qual o Cláudio trabalhava e tal. Eu falei o que eu fazia no Brasil, que eu era parte de planejamento e orçamento de obra e tal. E aí ele falou, caramba, você fazia planejamento de obra? Eu falei, fazia. Eu falei, caramba, legal. Aí ele foi lá, me pagou uma cerveja, vamos conversar mais. Aí eu conversei com ele. Aí 2 dias depois a gente tava tomando um café. Ele nem olhou meu currículo, cara. O cara é doido também. Ele falou assim, bom, você pode trabalhar? Aquela história, você pode trabalhar full time e tal? Eu falei, posso. Aí ele, tá bom, você então
Te vejo segunda. Ele falou assim, então tá. Aí nisso é engraçado, na época ele tinha uma mulher brasileira, ele tava indo pro Brasil. Aí ele falou assim, então eu volto mês que vem. Isso foi em junho que eu tive essa conversa com ele. Então, mês que vem eu volto, em julho. E aí você começa. Aí eu falei, tá bom. Aí dia 10 de julho eu comecei. Aí comecei a trabalhar com ele lá. Aí foi um outro baque, né? Porque quando você trabalha com brasileiro, apesar de ser uma empresa que presta serviço aqui e tal, você ainda tem, né? Você conversa em português, tira dúvidas e tal. O ambiente é um pouco mais leve pra você se sentir mais em casa, confortável. Aí cheguei nessa empresa, todos gringos, tirando o Cláudio, né? Aí foi meio chocante e tal. Mas aí foi assim. Aí eu comecei com planejamento. Aí fui a parte um pouco de gerenciamento de projeto. Fui auxiliar uma das diretoras numa obra aqui da City. Aprendi muito. Nossa, levei muita porrada. Cliente, você aprende muita coisa, né? Você aprende na porrada também, é difícil. Mas foi muito gratificante, assim, tipo, tudo que eu aprendi com ela, a parte de contrato, de ler contrato, escrita. Minha escrita decolou depois que eu comecei a trabalhar com ela e tal. Dá mais contrato, cara. Exato. Só termo técnico, exato. E toda hora misturado. Toda hora você vai, por exemplo, vou ter que mandar aqui um e-mail pro cliente, ou um e-mail pro builder, né? Tudo você tem que estar linkado com o contrato, cláusula de contrato, então você tem que ler o contrato, escrever lá bonitão, né? Tudo que você vai argumentar... Mas assim, tem que ser, assim. Sim. Então eu aprendi muito. Então também trabalhando na área, eu aprendi muito também, não só as coisas da área, mas meu inglês também melhorou muito. Vocabulário, escrita, gramática, melhorou muito, muito, muito. E até o convívio, assim, imagino, da galera profissional, né, cara? Hoje você tem um networking da indústria, vamos dizer assim, que você trabalhou com toda essa galera é gringa, então isso é bom também. Sim. E querendo ou não, te traz cada vez mais mesmo pra dentro do país, né, cara? Tipo, Sim. Você chega num período que, você pega o teu currículo hoje, você fala, já tem uma certa experiência dentro do mercado australiano, e assim... Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é uma das indústrias que está mais em expansão dentro da Austrália, né? A gente não para de ver obra. Então acho que isso ajudou e ajuda bastante, né? Ajuda. Tem muita oportunidade. Até esse grupo esse networking que eu fui ao BBN, né? E é engraçado que há 2 anos atrás, isso foi uma amiga minha que falou. Patrícia, e aí eu li que ela falou isso num dos grupos e me marcou mesmo. Porque há 2 anos e meio atrás você via muita gente procurando trabalho. Preciso de trabalho, alguém conhece, alguém tem alguma oportunidade. E hoje, né, no grupo do WhatsApp, né? E hoje, a maioria das mensagens que chegam é assim, tô precisando para contratar alguém conhece alguém. Então, assim, a indústria tá quente no momento. E tem muito brasileiro que tá empregado na área, sabe? Muito brasileiro trabalhando na área. Então é muito legal você ver toda essa galera que vem pra cá e tá aqui trabalhando na área, fazendo o que quer, ou gosta e tal, ou aprendendo pelo menos algo em outro país sobre a sua profissão. É muito bom. Mudou muito. Tá muito quente. Isso também por conta da pandemia, porque assim, é uma forma do governo injetar dinheiro na economia fazendo obra pública e também privadas e tal, mas muita obra pública. Então, tem muita oportunidade ainda. Muita oportunidade. Mas isso eu acho que não é nem só na área de engenharia. Muitas áreas. Principalmente durante a pandemia, muita gente foi embora. Também tem essa, né? sim. Então, hoje, claramente, a Austrália está em falta, né, de mão de obra qualificada. Sim. Mas, no geral, eu acho que é um país que, se você segue o processo do que tem que ser feito, você não vai deixar de ter oportunidade. Tem muitas pessoas que chegam e acham assim, nada aconteceu para mim. Mas você seguiu o processo? Você foi atrás? Você validou sua profissão? Você melhorou seu inglês? Você entrou para aplicar um trabalho dentro da cultura que a Austrália opera? Ou você está ainda vivendo no Brasil com a mentalidade do Brasil querendo trabalhar aqui? Então, tem várias variáveis, né? Mas, assim, eu vejo as pessoas que realmente entendem como o país funciona,
investem, né, na sua qualificação, no inglês, etc., cedo ou tarde vai conseguir entrar na área. Sim. Que gosta, que é apaixonado pelo trabalho, consegue. E mesmo que você queira mudar de profissão, com certeza. Você aqui tem muitas oportunidades. Muita oportunidade. Né? Graças a Deus aqui é muito bom. E é muito aberto para isso. Então, eu acho que não tem Mas tem uma coisa que todas essas têm em comum, que é o abridor de portas, que é o inglês. Não tem como. Inglês, não tem como. Mas realmente, seja na tua área ou seja qualquer outra área, você vai prosperar, você vai conseguir. Sim. Mas todas também tem o caminho a ser seguido, você tem que cumprir as etapas. Não, para uns pode ser que seja mais fácil do que para outros, é normal, né? Nem todo mundo vai ter a mesma história, dificuldade e tal. Mas é difícil. Para mim foi difícil e tal. Se arrepende? Não, acho que não. Não. Mas no começo eu já pensei... Você questiona, né? Sim. Pra mim foi muito difícil vir, deixar meus amigos lá, minha família. Pô, difícil. Chorei pra vir, no último dia e tal. Vim. Mas não me arrependo. Não me arrependo porque eu vim com um objetivo também, né? Já meio que traçado, né? Que eu queria isso. Mas no meio do caminho, acaba surgindo as dúvidas, né? Putz... tô aqui, já tô... vida de imigrante não é fácil. Exato, já tô aqui todo esse tempo, aquela história, né? Demorei até pra entrar demorei, né? Cada um tem uma história, mas na minha percepção, eu acho que eu demorei pra ir atrás e encontrar algo na minha área. Eu acho que as pessoas podem sim e devem vir aqui e meter a cara. É aquela história. Você vai precisar do inglês pra você ir lá numa entrevista, pra você entender o que o cara tá te perguntando, pra você saber explicar. Você não precisa saber o termo exatamente ou aquela palavra específica, mas você tem que saber se virar ali pra explicar o que é aquilo de alguma outra forma, entendeu? Mas eu acho que eu poderia ter ido atrás antes. É o que eu te falei, por exemplo, o João que me deu a primeira oportunidade aqui. Depois foi através do evento que o Cláudio criou, que eu acabei conhecendo o meu ex-patrão e agora mudei de emprego também, mas também já estava procurando, obviamente, né? Quando você começa a procurar outras oportunidades, as pessoas começam a te ver, principalmente os headhunters e tal. Um cara me contatou, mas sempre dá pra você ir, tem que ir atrás mesmo, você tem que ir atrás. E querendo ou não, esse network de brasileiros acaba ajudando, muito. Né? Tem muitas pessoas que chegam aqui e falam, eu não quero encontrar brasileiro de jeito nenhum, não quero... vai ter um evento aí, vai ter brasileiro? Nem vou, porque eu preciso falar inglês. E aí é onde muitas pessoas pecam, né? Por querer ser muito radical só com inglês, porque querendo ou não, são brasileiros que já moram aqui ou já têm uma conexão, etc., que vão ajudar você penetrar naquela área que você está querendo, de uma forma ou outra. Quem indica aqui, indica ali, etc. E aí você vai fazendo seu próprio network de uma forma, querendo ou não, o brasileiro ajuda. Não, eu acho super válido as pessoas que vêm aqui e não querem morar com brasileiros, super entendo. Chegou uma época também, era assim. Chegou uma época que eu e a minha mulher, ela é brasileira, chegou uma época que a gente falava inglês em casa, porque eu falava, eu preciso praticar inglês, porque era na época do IELTS ainda. Lá em meados de 17, falei, eu preciso falar inglês. A gente falava inglês em casa, tentava falar o máximo possível. Mas eu acho que esse tipo de oportunidade que tem... Bom, você quer ir... Tem outros eventos que são só de pessoas, de australianos na área, mas a penetração vai ser muito mais difícil, né? Porque eles talvez não tenham a mesma... Não é a mesma, digamos assim, mesma vibe. Pegada, e você vai falar em português, então você consegue relaxar um pouco mais, entendeu? Contar da sua história. E tem não é só brasileiro que vai, são profissionais mesmo da área, tem arquitetos daqui, tem outros lugares, colombianos, tudo mais que vão no evento também. Então se você quiser falar inglês, você vai falar inglês. O importante é ter um balanço, né? Não tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá com o ditado em dia. Não, mas eu concordo com vocês também. Acho que faz sentido você balancear e... Assim, eu acho que aqui é muito... a gente tem muita diversidade nesse sentido, até nesse sentido. Tem pra todo mundo. O que você quiser procurar, você vai encontrar. Mas eu acho que também... não tem como, assim, pra gente estar fora, principalmente quando a gente chega aqui e não conhece ninguém, absolutamente nada e tal...
cara, sempre vai ter um brasileiro que vai te estender a mão ali, vai te ajudar. Então, assim, isso que a Dani falou, eu acho super importante. Esse, sei lá, pô, você é muito radical, fechar a porta. Exato. Desnecessário. Eu acho que sim. Não tem que ter... não tem que ser muito radical, não tem que ter vergonha ou medo de pedir ajuda ou uma dica, entendeu? Esse evento, o Cláudio, ele já ajudou muita gente. Ele já conseguiu emprego pra muita gente. Muita gente, entendeu? Conheço muita gente que conseguiu emprego porque tava ali, conheceu alguém. Eu sou uma prova viva disso. Caramba, Cláudio, queremos você aqui, cara. Claudião, ele tem uma história legal. Ele veio pra cá com o visto já. Ele é engenheiro civil também, mas ele conseguiu o visto por ser... ele aplicou pra Project Management. Como Project Manager. E aí ele conseguiu vir pra cá com a esposa dele, 2 filhas. E tá aí. Então, ou seja, sempre dá um jeito, né? Tem de uma forma tem de outra. várias maneiras de vir. Só basta você... Pra quem tá nos assistindo, você fala, não precisa ter medo. Não, com certeza não. Com certeza não. É difícil? É difícil. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu, mas é possível? É bem possível. É bem possível. É bem possível. Basta você focar e ir atrás. Entendeu? É possível. Pô, show de bola, cara. Acho bem legal isso, porque bastante gente que a gente vê nessa luta aí, eu acho que tem um lugarzinho ao sol pra todo mundo. Então é inspirador, assim, poder ouvir um pouco do que você construiu, do que você vem construindo, das coisas que você faz. Eu acho que é um puta do incentivo legal, assim, pra pô, vamos lá que vai rolar, entendeu? Tipo, vamos fazer esse negócio acontecer aí. Tipo, isso é bem massa. Se você quisesse dar uma dica pra alguém que tá ainda no Brasil e tá nos assistindo, e seja engenheiro ou não, tem alguma coisa que você acha que seria essencial? Tipo, sei lá, traga seu currículo já traduzido. Certo. Ou seu diploma da faculdade. Eu diria que assim, primeiro, se você tá querendo vir, é aquela história... Já vai praticando inglês, entendeu? Se você não tá num curso de inglês ainda, vai praticando, já entra, se matricula, ou estuda em casa sozinho, ou sei lá. Tem várias maneiras hoje em dia de você aprender qualquer coisa, basta também você estar disposto, sabe? Então, vai atrás do inglês. Rapidinho. Vou até dar uma dica aí, ó. Se você for no nosso canal lá, tem uma dica de como você melhorar o seu inglês. Boa. Lá do Brasil. Não podia perder o gancho. Não, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Diria estudar inglês e vir um pouco mais preparado do que eu vim, por exemplo. Entender quais são os caminhos que você pode... que você tem, né? Que você pode conseguir o teu visto, se essa é a teu objetivo, migrar de vez e tal. Tem vários caminhos, não precisa, por exemplo, eu vim com a cabeça, eu sou de São Paulo, então eu vim com a cabeça, vou para Sydney, né? Mas tem vários outros cursos em vários outros lugares, outras regiões, várias outras formas, então estuda um pouco mais. Eu acho que é isso, estuda bem o que você quer, o seu caso, o que é. A questão da documentação... vai ter que trazer documentos originais. Eu não lembro na época se... Não, você vai precisar traduzir os documentos, mas você pode fazer isso depois. Eu tenho os meus originais aqui, mas eu não lembro se eu precisei... Eu não precisei deles, não. Não precisei. Mas é estudar, entender o que você quer, como você pode fazer... Questão da pontuação, se você optar por migrar fazendo um Skills Assessment ou um Skill Visa, aplicar para o Skills Visa. Então, é só bolar um plano, focar. Seguir o planejamento. Exato. Planejar e vir para cá. Gastar um tempo pra... Uma coisa que eu não fiz, né? Eu acho que a galera tem que meter mais a cara mesmo. Assim... Pô, quero trabalhar com tal coisa, faço isso no Brasil. Pô, já vai atrás, manda esses 500 currículos. É assim que a galera consegue, entendeu também? Você vai mandar 100, 200, 2 pessoas vão te ligar, de repente 3, aí você vai conseguir uma entrevista e não vai dar. Mas vai tentando. Até melhorar o teu inglês, até você melhorar teu desenvolvimento em lá, em fazer uma entrevista, entendeu? E é isso, eu acho que sempre é possível. Com certeza é possível. E tem vários caminhos para isso. Sim. Show de bola.
Bom, a gente tá chegando no fim do nosso podcast já, mas queria falar uma curiosidade aqui do Guilherme, cara, que isso aqui vai dar um outro podcast, eu só vou dar um spoiler e aí... Tô curioso. Mas é uma coisa interessante pra gente falar também, esse cara aí, ele é o maior trilheiro da Austrália. Ele viaja pra caramba, aí, tipo assim, sabe de um monte de lugar escondido, legal pra ir conhecer, enfim, tem todo o equipamento, montou o carro dele, ele que mesmo montou tudo, enfim. Vamos fazer um outro podcast pra falar só disso, porque, cara, você tem que ver, eu fui lá... Descobrir os lugares da Austrália que ninguém vai. Não, e você entra no carro do cara, parece uma nave, meu irmão. Tem geladeira, fogão, tem ducha. Que legal. Tem uma barraca em cima, tem aquecimento a gás, velho. Não é tanto assim, não. Mas a gente tem um carrinho lá legal que leva a gente em alguns lugares legais aí. Tem muito lugar aqui na Austrália, né? Tem pra conhecer. muito. Bicho, eu não conheço nada. Sim, perto do que existe lugar aí. Paradisíaco. Quero ir tanto pro outro lado de lá, entendeu? Fazer a outra costa lá, mas é muito longe também. O país é gigante, né? Mas tem muito lugar bonito pra conhecer. As praias, né? Aqui estão... não sei, muito diferente do Brasil. Alguns lugares que você vê até, sei lá, aqui em Sydney mesmo. Você tá no sul, tem umas praias da areia mais branca do mundo. Aí você dirige um pouquinho, sei lá, nem 2 horas de carro, sobe aqui a praia das Northern Beaches, por exemplo, a areia é vermelha, parece terra do deserto. Então é muito diferente. E às vezes em um pouco espaço de tempo que você move de um lugar para outro, você já tem um contraste. Sim, e né? Isso é muito legal aqui. Tem muitas praias, muitas cachoeiras também, tem muito lugar para conhecer aqui. O país é muito grande, é claro que muito também no meio é deserto, né? Mas tem muito lugar para ir, é muito pouco explorado. Não, e a gente tava falando, a gente fez fazer um podcast só das viagens. A gente fez um rolê esse final de semana, a gente tava falando disso, né? Que é justamente isso que você falou, cara. Como é que aqui em Sydney você vai em uma praia, ela é uma vibe de um jeito, assim. Aí depois você vai pra uma outra e é completamente diferente. Você fala que parece que eu tô em outra cidade, assim. E assim, se a gente for falar só de Sydney, já tem muitos lugares pra você visitar. Muitos. Tem até aquele negocinho, né, que a galera coloca até quase um meme da internet, que se você fosse em uma praia por dia na Austrália, você ia demorar 300 anos, sei lá. E é realmente, cara. E a gente foi... Onde que a gente foi? A gente foi em Balmoral. Cara, tão lindo. Aquele lugar é sensacional. Eu nunca tinha ido lá ainda. E aí eu olhei assim... A hora que a gente chegou, eu falei... Que é isso, meu? Ali, sensacional, é a nata da cidade. É muito legal, assim. Não, mas um baita de um lugar gostoso, super agradável. Difícil só ali, tipo, os caras, avisa o cônsul aí pra descer um pouco o preço do carro. Não, mas aí já tá um problema. Eles fazem era por causa... Acho que, eu não sei se era por causa que era feriado ou se é todo dia daquele. Não, sempre. É sempre aquilo? Uau. Achei que era por conta do feriado, mas ali é incrível, super legal, mas tem vários lugares. E esse cara aqui, assim, eu acompanho tanto o Instagram dele quanto eu sou amigo da esposa dele também. E aí, cara, às vezes eu tô lá em casa, lá, tipo, poxa, o que eu vou fazer hoje? Aí eu olho lá num story, assim, tipo assim, aí tá... A inspiração. Só ele deitadinho mais ela. Minha só mulher ele gosta. Deitadinho lá, Tira assim, foto. ó, tal. Eu falo, nossa, os caras, tipo, na beira de um... Tipo Lake Mackenzie, assim, ó. Você fala, meu Deus do céu, que é isso? Né? E aí eu sempre falei pra eles, eu falei, cara, calma que eu vou chegar lá, ainda vou comprar meu carrinho também. E eu falei pra ele, você vai me ajudar. Vamos combinar, então, de você voltar a falar sobre dicas de viagem. Vamos, tem que trazer a Mari daí, né? Sim, a Mari também. Tem a Mari. A Mari, ela é a planejadora das trips. Ela bota tudo, né? E ela é super criteriosa. Ela faz, assim, ó, todo o itinerário com o detalhe de cada coisa. Pesquisa. Ela gosta ele muito. Só dirige. Eu só dirijo. Você só vai. Só faz. Fala pra onde eu vou. Vai, exato. Tô indo. Eu só obedeço, né? Eu só obedeço. Pronto. Tá certo. Não dá briga. Happy wife, happy life. Meu Deus. Mas vamos marcar isso aí sim, porque vai ser bem legal. Eles já foram pra muito, assim... Aqueles lugares que a galera não costuma ir. E isso que eu acho legal, porque aqui tem muito também. E vocês conhecem vários, vocês têm que compartilhar. Não, beleza. Vamos, aí conosco. Vamos trocar uma ideia assim. Vai que ser legal. Divertido. Cara, tem alguma coisa pra falar? Desculpa. Não, só queria agradecer também, Guilherme, pelo seu tempo, de ter vindo aqui, dado todas essas dicas, dividir sua experiência, né, com as pessoas que estão nos ouvindo e às vezes
tem aquele medinho, fala, será que dá? Será que não dá? Né? Então acaba inspirando as pessoas através da realidade de pessoas que vieram para cá como você e conseguiram alcançar o objetivo. Espero né? ter ajudado. Não, com certeza. Então, assim, uma coisa que a gente está trabalhando cada vez mais forte, quem tiver interesse, entrar em contato com a gente, porque o STB a gente faz um trabalho bem em parceria com agentes de imigração, né, que são empresas que só fazem isso da vida. Então, a gente gosta bastante de alinhar essa parte da educação junto para estudantes que já têm a vontade de imigrar. Tem muitos estudantes que não querem vir aqui aprender inglês estudar, e depois acabam experiência de vida e volta para o Brasil. Sim. Mas a gente está martelando, né, Lucas? Cada vez mais na importância das pessoas entenderem que precisa ter um planejamento, seguir esse planejamento e ter o conhecimento de como seguir. Porque como você falou, você veio para Sydney, mas existem outros destinos, existem outras possibilidades e muitas vezes isso acaba sendo... as pessoas não usam desse conhecimento para explorar realidades diferentes, que podem, às vezes, facilitar o processo ao invés de dificultar. Exato. Então, até para quem está no Brasil, se você tem o interesse de imigrar e não sabe como, conversa com a gente, porque muitas vezes o primeiro step vai ser estudante, mas você não precisa ser estudante pro resto da vida. Né? Segue esse planejamento e tem tudo para dar certo. E é o que a gente estava falando antes, quando você tem um profissional ali, uma equipe te auxiliando, isso te salva muito tempo, entendeu? Te salva certeza. No final das contas, ainda te salva tempo, dinheiro, entendeu? Saúde, porque às vezes você fica super estressado, você tá na dúvida e tal. Você tem alguém para te auxiliar, é bom. Profissionais, né? Que são bom. Não escutar o que o amigo falou. Pode escutar, mas sempre ponderando e fazendo tua própria pesquisa também, entendeu? Com certeza. E com certeza tem várias o que a gente não quer, assim, não é que a gente não quer, mas, poxa, tem uma, assim, você fala, poxa, um monte de gente, o cara tá ali só estudando, tá não sei quantos anos, tá só ali naquele VET atrás de VET, tipo, poxa, acho que todo esse tempo que essa pessoa tá aqui, parece que ela quer ficar aqui, entendeu? Então, às vezes por falta de um planejamento, cara, uma conversa e poxa, vamos tentar fazer isso aqui acontecer. E a gente tem tudo isso, a gente tem a parceria com os agentes de imigração, a parceria com as escolas, nem se fala, e o conhecimento. Então, é simples, é executar, é criar um plano e executar. É isso que é o nosso objetivo aqui, Boa, é isso. É fazer isso. Mesmo. Só um tempo pra galera aí. E já tem um plano pronto ou pré-definido. Exato. E vai atrás. Missão dada é missão cumprida. Com certeza, foca e aí você não perde tempo olhando pro lado, tal, você já sabe onde você quer chegar, você já sabe qual que é o plano, qual que é a avenida ali, o caminho. E segue. Isso mesmo. Vai embora. Bom, é isso, gente. Vocês que nos assistiram até agora, nosso muitíssimo obrigado mais uma vez por estarem até aqui. Não se esqueçam, se inscreve no nosso canal, dá um like, compartilha. Aqui a gente teve uma hora de conversa com uma baita de uma história inspiradora que vai poder abrir portas aí para bastante gente. Então, se você tem um amigo que é engenheiro, principalmente civil, e está querendo vir para a Austrália, ou às vezes até já está no plano dele, já está vindo para cá, manda esse podcast para ele, faz chegar, porque a gente passa muita informação bacana. Nos siga também no Instagram, STB_Austrália, para acompanhar ali outras informações que a gente coloca ali diariamente. Tem umas paisagens incríveis, tem descontos para quem é estudante da STB, a gente sempre divulga os nossos parceiros lá também. Então é isso, e agradecer mais uma vez aí, muitíssimo obrigado por todo esse tempo aí, por toda essa legal dedicação de coisa. Dani, mais uma vez, mais um pra conta, e nos vemos em breve, galera. Um grande abraço e até mais. Obrigada. Falou.